No vídeo de hoje eu vou tentar responder a seguinte pergunta: qual das duas é melhor, Taesa ou Transmissão Paulista? Sempre lembrando aqui que eu não faço recomendações de investimento, apenas dou minha opinião pessoal. Então vamos ao vídeo. Vocês sabem que uma pergunta muito frequente entre os investidores de ações de energia elétrica, principalmente do setor de transmissão, é a seguinte: eu invisto em Taesa ou Transmissão Paulista? Vocês já percebem aí que na minha carteira eu tenho as duas, mas tem muita gente que não tem tanto dinheiro para diversificar ou prefere concentrar em apenas um ativo, e é por isso que eu vou tentar demonstrar aqui para vocês qual das duas atualmente é preferível, qual das duas tem mais margem de segurança. Lembrando sempre que as duas são ótimas empresas, estão em setores perenes, possuem contratos de concessões extensos e são empresas que historicamente apresentaram ótima rentabilidade ao investidor. Atualmente estou tendo uma rentabilidade acima de 20% em Taesa, porque meu preço médio é de R$30. Eu comprei units de Taesa por conta da liquidez. Só que Transmissão Paulista eu estou perdendo 4%, é uma ação que está andando de lado já há algum tempo. O que não é ruim, já que o holder raiz, o cara que pensa em dividendos como o Barsi, ele prefere que as ações que são ótimas pagadoras de proventos não andem muito rápido para cima, mas fiquem andando de lado por um período em que o investidor possa sim comprar ações mais e mais conforme for entrando recursos e assim ir se aproveitando da acumulação, que é uma das fases do preço de uma ação. Bom, primeiramente, apenas para quem não sabe, uma breve descrição das empresas. A Taesa, primeiramente, que é a transmissora Aliança de Energia Elétrica, ela possui sede no Rio de Janeiro e é um dos maiores grupos privados de transmissão de energia elétrica no Brasil, em termos de receita anual permitida, RAP. Ela possui mais de 11 mil quilômetros de linha de transmissão, realmente é uma gigante, e quase 2 mil quilômetros já sob construção, além de 97 subestações. Ela é monstruosa. No que se refere à estrutura societária, a Taesa ela é controlada hoje pela CEMIG, que detém quase 40% das ações com direito a voto. Só que a ISA, que é a controladora da Transmissão Paulista e muitas vezes se confunde com a própria Transmissora Paulista, detém 26%, e a gente sabe que a CEMIG já declarou que vai desinvestir na Taesa. Por isso, é bem provável, isso é apenas uma especulação, tá certo? Que a ISA talvez esteja visando obter o controle que hoje está nas mãos da CEMIG no que se refere à Taesa. Em livre negociação no mercado, 37% das ações ordinárias, mas das preferenciais tem 98%. No total, um ótimo free float. Tá certo? Já a Transmissora Paulista, ou ISA-CETEP, cujo controlador é da Colômbia, é a maior empresa privada do setor de transmissão. Tem sede em São Paulo e acaba sendo maior que a própria Taesa. Isso até mesmo em valor de mercado, já que a Transmissão Paulista possui quase 18 bilhões de reais de valor de mercado, ao passo que a Taesa possui 12,7 bilhões de reais em valor de mercado. Então, para quem pensa em potencial de crescimento, a Taesa seria uma melhor opção. Só que isso não quer dizer muita coisa, já que não é uma diferença tão gritante assim, 5 bilhões de reais, e a própria ISA é maior em capacidade instalada. Ainda assim, a Taesa é considerada uma small cap, porque tem um market cap abaixo de 15 bilhões de reais, e a ISA já passou disso. Só que a diferença, como eu disse, não é tão considerável assim. Só para você ter uma ideia da diferenciação em capacidade instalada, a ISA possui 19 mil quilômetros de linha de transmissão, ao passo que a Taesa, 11 mil e pouco. Realmente é uma diferença considerável, o que dá uma receita anual permitida bastante diferente entre as duas. Só que, como dito, isso é insuficiente para se optar entre Taesa e Transmissora Paulista. Então vamos verificar realmente o que importa, os indicadores de valuation, de eficiência, enfim, indicadores da análise fundamentalista. Eu acho que um deles que é extremamente importante é o endividamento. A Taesa hoje possui uma dívida líquida sobre EBITDA acima de 4 vezes. Já começou a ficar um pouco preocupante, porque esse endividamento já não está mais tão tranquilo assim. A gente sabe que se o endividamento passa 3 vezes o EBITDA, já começa o investidor ter que ficar um pouquinho ligado e acompanhando os resultados com mais calma, verificar se a empresa não está sendo muito arrojada até demais nos seus investimentos, se endividando acima do que ela pode suportar. E talvez seja esse um dos motivos que a Taesa e a sua gestão não tenham pago proventos aí no último trimestre. Afinal, talvez seja melhor a Taesa segurar um pouco de caixa para não ficar numa situação ainda pior no que se refere ao seu endividamento.
Já o endividamento da Transmissão Paulista é bem mais conservador. A dívida líquida sobre EBITDA está abaixo de 2 vezes. Isso sim é endividamento controlado e tranquilo. É por isso que podemos esperar mais dividendos da Transmissão Paulista atualmente do que da Taesa, pelo menos enquanto a Taesa não reduzir o seu endividamento. Portanto, a gente já percebe que se o seu foco principal é endividamento e segurança, ou seja, longevidade daquela companhia, não significando que uma dívida alta necessariamente vai fazer a empresa quebrar. Um grande exemplo disso é a Klabin, que vive endividada, só que é uma empresa de mais de 100 anos, tem 120 anos e é uma das favoritas do Barsi, por exemplo. Mas enfim, se você se importa muito com o endividamento, obviamente a Transmissão Paulista é uma opção melhor atualmente. Quanto ao lucro líquido, em relação ao primeiro semestre de 2021, a Transmissão Paulista apresentou quase 600 milhões de reais. Já a Taesa, praticamente o dobro de lucro. Por isso que ela subiu tanto assim. As pessoas se alegraram demais com esse lucro aqui que superou 1 bilhão de reais no semestre. Só que é um lucro extraordinário, impactado positivamente pela grande variação do IGPM. Ou seja, a inflação beneficiando a Taesa. Por isso, não fique tão apegado ao lucro líquido que aparece na tela. Você precisa ver qual que é a margem líquida da empresa, a margem EBITDA, ou seja, qual o percentual que essa empresa entrega de lucro em relação ao seu faturamento. É isso que você precisa levar muito em consideração. No caso, a Taesa, no primeiro semestre de 2021, apresentou uma margem EBITDA de 82%. Já a margem EBITDA da Transmissão Paulista foi de quase 82%. O consolidado foi justamente de 82%. Então, você pode perceber que não há nenhuma diferenciação aqui entre Taesa e Transmissão Paulista. Então eu não diria que, no que se refere ao presente ponto, haveria possibilidade de optar objetivamente entre Taesa e Transmissão Paulista. Já no que se refere ao histórico entre companhias, verifica-se que tanto a Transmissão Paulista nasceu em 1999 e a Taesa no ano 2000. Dessa forma, em relação a esse critério, nenhuma prevalece sobre a outra. E por que esse critério é relevante ou seria, caso elas não estivessem uma proximidade tão grande da sua origem? Porque aqui estamos falando do requisito prova no tempo. Pare e pensa comigo, qual empresa é mais segura de se investir? Um Banco do Brasil ou uma Klabin, que são empresas multicentenárias, ou um Banco Inter ou um Nubank que acabaram de começar na bolsa, acabaram de surgir no mercado no século 21? Qual empresa ou quais empresas mais se provaram no tempo? Por isso a necessidade de sempre verificar se a empresa é realmente perene, porque não basta que o setor seja perene. E como que você vê isso? Pela longevidade que ela teve ao passar por diversas crises, diversos governos, diversos outros problemas que assolam um país emergente como o nosso. Mas então, antes de chegar no veredito, vamos olhar para a rentabilidade histórica de Taesa e Transmissão Paulista aqui, pegando-se as ações preferenciais da companhia. Verifica-se que num universo de 5 anos, ambas renderam aproximadamente 200% nos últimos 5 anos, incluindo-se os dividendos. Já no universo de 10 anos, acaba havendo uma diferença mais considerável. Contudo, a verdade é que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, você já deve saber disso. Então, não fique muito apegado à rentabilidade que a empresa apresentou no seu histórico, já que o futuro é incerto e já que muitas coisas podem acontecer no meio do caminho que podem simplesmente colocar a sua análise por água abaixo. Então é melhor, para que a gente chegue a um veredito de fato objetivo, sem nenhuma análise de subjetividade, que nos atenhamos aos indicadores de análise fundamentalista, que basicamente é olhar para o passado para tentar, ao menos um pouco, projetar o futuro, sempre lembrando que o investidor só faz previsões de probabilidade, nunca de certeza, já que ninguém pode prever o futuro. Então vamos lá, começando pelo dividend yield, verifica-se que hoje a Transmissão Paulista tem um yield maior, até porque, como eu já disse, a Taesa subiu demais, o que faz com que o dividend yield caia. Quanto ao preço sobre lucro, as empresas estão praticamente empatadas, mas ainda a Transmissão Paulista leva melhor. Quanto ao preço sobre valor patrimonial, a Transmissão Paulista leva melhor agora com uma certa distância, já que a Taesa negocia quase 2 vezes o valor do patrimônio, o que, aliado ao seu endividamento mais agressivo, reduz a margem de segurança no investimento em Taesa quando comparado com Transmissão Paulista. Quanto à relação EV/EBIT, ou valor de firma sobre o lucro operacional, as empresas também estão praticamente empatadas, mas a Transmissão Paulista talvez estivesse mais barata nesse requisito.
Quanto aos indicadores de eficiência, eu já tinha adiantado para vocês que eles se limitam a aproximadamente 80%, 82%. Aqui está um pouco desatualizado, mas é como a gente analisou aí nos últimos resultados apresentados, gira na faixa dos 82%, portanto as empresas estariam tecnicamente empatadas. Aqui está desatualizado, na verdade elas estão com 82%, então também nenhuma prevalece sobre a outra. Você já percebe aí que é muito difícil optar entre Taesa e Transmissão Paulista, até por isso que eu tenho as duas na carteira. Só que no cenário atual, eu vou sim te dar a resposta qual é a melhor. Em relação ao endividamento, a gente já olhou. A que está muito menos endividada é a Transmissão Paulista. E apesar da Taesa estar com endividamento maior, ela não está ganhando da Transmissão Paulista no que se refere a crescimento, tanto de receita quanto de lucro, o que também aí gera mais um ponto positivo para a Transmissora Paulista. Ademais de tudo isso, atualmente a Transmissão Paulista está sendo negociada a R$ 24,00. O meu preço teto de Transmissão Paulista é de R$ 30,00, o que dá uma margem de segurança superior a 20%. Já a Taesa, meu preço teto é de R$ 40,00, o que dá uma margem de segurança próxima de 10%. Logo, no que se refere à margem de segurança, de novo a Transmissora Paulista leva melhor. Como a gente consegue reparar? Endividamento, margem de segurança, crescimento histórico, preço sobre valor patrimonial, sem dúvida a Transmissora Paulista leva melhor, até mesmo em dividend yield atualmente. Quanto à Taesa, a única coisa que ela tem de melhor hoje é justamente o potencial de crescimento como empresa por ser uma small cap. Dessa forma, objetivamente, hoje, Transmissão Paulista é um melhor investimento do que Taesa. Objetivamente, eu não estou entrando em análises subjetivas, até porque o investidor tem que ser frio igual bumbum de pinguim, como diz o Lírio Parisotto. Não significando que eu vou vender todas as minhas ações de Taesa para colocar em Transmissão Paulista. Só que como investidor, o que eu faço hoje? Eu paro de comprar Taesa e compro apenas Transmissão Paulista. E no meu caso, é até uma questão de lógica de preço médio. Se eu comprar Taesa, eu vou aumentar o meu preço médio de R$ 30,50 para 31, 32 conforme eu for comprando, já que a ação está acima dos 37. Mas se eu comprar Transmissora Paulista, eu só vou abaixar meu preço médio, que está em R$ 25,00. Mas não só isso. Conforme eu disse aí, a Transmissão Paulista hoje oferece uma margem de segurança maior e um endividamento menor. Então se você quer tranquilidade hoje, dormir com mais tranquilidade, é Transmissão Paulista. Mas e você, investidor? Investe em qual dessas ações? Qual o seu preço médio? Deixa aqui nos comentários. E também diz aí se você concorda comigo. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirar Investing. Até o próximo vídeo. Fui!